A minha tia falou, esse é um trote. Ele falou assim, não, senhora, não é um trote. A senhora desliga o seu telefone que eu vou retornar. Ela desligou o telefone, eles retornaram da Santa Casa e falou assim, seu sobrinho acabou de entrar em óbito. A radicalidade, a não compreensão e não se colocar no lugar do outro e olhar o outro como perigo é da espécie humana. Todos nós temos determinado grau. Nesses indivíduos, o grau é mais elevado. Mesmo depois de morto um dia, se eu morrer primeiro do que você vai olhar nos meus lábios e vai me ver sorrindo. Por incrível que pareça, esmagaram o corpo do meu irmão, a cabeça dele, os olhos dele, mas o sorriso dele estava perfeito. O Edson, eu conheci ele assim ele já tinha uns 10, 11 anos por aí, né? Porque eu fui criada com meus avós, eu não o conhecia. Quando eu conheci, ele era muito menino. Aí eu fui morar com a minha mãe. E ele era um menino alegre, sabe? Ele já sofria um pouco de preconceito, porque ele era um pouquinho... os olhinhos dele eram um pouquinho vesgo, né? Ele já sofria um pouco de preconceito em relação a isso. Aí, com o tempo, ele fez uma cirurgia e voltou ao normal. Eu fiquei 1 ano com a minha mãe, vivi com os meus 2 irmãos e retornei para casa dos meus avós, né? Porque eu já estava acostumada com meus avós. Mas a gente se amava demais. Ele sempre se referia assim que, sabe, que eu era a irmã querida. Inclusive, a gente sempre teve essa relação. Não só ele, mas como o Jurandir também, né? E o Edson foi crescendo, cheio de sonhos. Falava que ia dar o melhor para minha mãe, né? E chamava os sobrinhos, principalmente a minha filha, de princesa. Tinha um relacionamento muito bom com as pessoas. Ele era alegre, vivia sorrindo, mesmo que quando você achava que ele estava com um problema, aquilo estava bem escondidinho. Porque eu acho que ele sorria e aquilo ficava escondidinho lá, né? Você não percebia. Gostava muito da natureza, os animais. E eu acho que o mundo tá precisando de gente como o Edson. Ele fez um curso de adestrador e começou a adestrar. E as pessoas, na época, quando aconteceu, ficaram muito comovidas, né? Porque ele era muito carinhoso com os cães. Na época, ele tinha um cão chamado Trupe. Esse cão dormia no quarto dele. No quarto não, no banheiro dele, né? Junto com ele. Onde ele ia, ele levava esse cão. E ele, inclusive, ele fez esse curso, tinha bastante cartõezinhos. Aí eu tenho um mapa que ele deixou na minha casa a última vez, me ensinando a ir até Ibiúna, na casa dele. Então tá lá, chega na Pedra Branca, tá uma placa, né? Adestrador de cães, Edson Neres, você vai saber que é teu irmão. Ele foi na Praça da República e estava de mãos dadas com o Dário. O Dário, no depoimento dele, falou que tinha conhecido meu irmão há 10 dias atrás e que eles eram homossexuais. A gente não sabia. Pelo fato do meu irmão brincar demais, isso a gente achava coisa muito natural, porque desde criança ele sempre foi brincalhão, né? Para mim, ele seria o meu irmão a mesma coisa, porque ele era uma pessoa de maior, ele era uma pessoa independente, né? E ele tinha o direito de escolher o que ele quisesse na vida dele. Aquela semana foi tranquila. Ele saiu com a minha mãe um dia antes, o último dia que ela passou com ele. Ele saiu, foi ver uma chácara para ele tomar conta, né? Deixou o telefone dele e como ele gostava da natureza, ficaram brincando naquela chácara lá. Voltou para casa e falou para minha mãe, eu tenho que sair porque eu vou pegar um cão para adestrar. Então ela falou, não vai, filho, né? Aí ele falou, não, mãe, eu vou, mas antes da meia-noite eu tô em casa. Eu vou... E tinha uma festinha pra ele ir, eu vou voltar a tempo. E eu, do outro lado da cidade, pra mim o dia passou normal. Naquela época a gente não tinha telefone fixo, né? Só tinha o celular da minha prima. Eu tava com a priminha em casa, meu filho tinha 11 anos, né? A minha filha tava viajando, meu esposo tava trabalhando.
Aí eu estava assistindo um filme, ainda brinquei com a minha prima, que eu não gosto, né? Um boneco assassino, eu detesto aquele filme, né? Aí minha prima foi para casa dela e voltou. Né? Ela voltou e falou para mim, Dita. Aí quando ela abriu a porta para minha porta de vidro, abriu a vidro, ela falou assim, o que aconteceu? Ela falou assim, aconteceu alguma coisa com o teu irmão. Eu falei, mataram meu irmão? Não sei, saiu assim da minha boca, né? Mataram meu irmão, ela começou a chorar e assim foi contando como que foi, né? Eu sei que ligaram para minha tia, ela tinha fixo, ela mora na mesma cidade de Ferraz, só que um pouquinho distante. Ligaram da Santa Casa, né? E falou, olha, seu sobrinho está aqui internado, né? Porque ele chegou muito mal. E o único telefone que eu encontrei foi o seu, na agenda dele, né? A minha tia falou, esse é um trote. Ele falou assim, não, senhora, não é um trote. A senhora desliga o seu telefone que eu vou retornar. Ela desligou o telefone, eles retornaram da Santa Casa, falou assim, seu sobrinho acabou de entrar em óbito. A minha tia ficou desesperada, ligou para minha prima, que morava do lado da minha casa, e ela foi me dar essa notícia, né? Ele é socorrido e ele entra em óbito na Santa Casa. Acho que foi politraumatismo. Quando amanheceu o dia, eu liguei para minha filha, que ela estava em Minas Gerais, na casa de um padre. Conversei com ele, umas 6 horas da manhã, né? E falei para ele dar notícia para minha filha. Aí ele pegou, chamou ela e foi para tomar café da manhã numa lanchonete, né? Para preparar ela para falar. E lá tinha uma TV. E justamente 6 horas da manhã, ela estava assistindo ao vivo o que estava acontecendo em Itapevi, naquele velório, né? De Itapevi, ela estava vendo aquela minha mãe, aquela minha tia, né? O que aconteceu? Ela, né? Minha filha entrou em choque, não deu tempo para ela vir. Eu fui pro velório, esperar o corpo do meu irmão chegar. Ele chegou sem flores e você via assim que meu irmão estava esmagado. Tempos depois, fui conversar com a minha cunhada, ela falou para mim, ela vestiu com o meu padrasto, foi vestir o corpo do meu irmão, ele não conseguia colocar ele, o corpo dele estava esmagado. Um dia a gente conversando e brincando em casa, eu falei falando com ele sobre vida, sobre morte, que ele gostava de viajar, né? Sempre que ele tinha oportunidade, ele tinha muitos amigos e ele estava viajando. Então ele falou para mim assim, mesmo depois de morto um dia, se eu morrer primeiro do que você vai olhar nos meus lábios e vai me ver sorrindo, né? Eu acredito em vida depois da morte. Aí eu falei para ele, para com isso, vamos falar coisas boas, né? E por incrível que pareça, esmagaram o corpo do meu irmão, a cabeça dele, os olhos dele, mas o sorriso dele estava perfeito. Bom, o fato se deu em 6 de fevereiro de 2000. À época, né, eu era delegado assistente do 3º Distrito Policial Santa Efigênia. Era um domingo, né? O fato se deu na madrugada do dia 6 e por volta das 5 horas da manhã que eu me dirigi até o distrito porque tinha informação que um grupo aproximado de 18 a 20 pessoas, beirava 25, 30 pessoas, pertencentes a um grupo alcunhado, né, conhecido como Carecas do ABC, vieram agredir um adestrador de cães, né, o Edson Neres, e um conhecido dele, um parceiro dele, que era o Dario. Pelo simples fato de eles serem, né, ali homossexuais. O fato, né, tomou proporções. A atuação, à época da ronda da seccional centro, né, foi profícua na medida que o pessoal, por trabalhar na centro, sabia onde os skinheads costumavam ficar. Se não estavam na Roosevelt, eles iam ali para a região da 13 de Maio, a Bela Vista, Bexiga, né, onde ficava antigamente o Madame Satã, um bar que à época existia, que era um bar underground, né? Como pode-se dizer, que todos os lançamentos de modas, né, que se tinha na Europa, principalmente em Londres, eles acabavam sendo discutidos, música, indumentária,
comportamento, né, o pessoal se dirigia para lá. O pessoal, digamos assim, entre aspas, vamos dizer, um local democrático, né? Na medida que se reuniam várias tribos, né? Naquela época tinha o Carbono 14, um pouquinho mais antigo, que tocava músicas também, né? Do pop um pouco mais radical. E nessa seara, quando eles se dirigiram para aquela região, num barzinho próximo, né? Eles conseguiram identificar esse grupo específico dos carecas, né? Do ABC, e adentrarem lá, conseguiram, né? No caso, deter esses 25, e uma das meninas, eu não me lembro se era a Edilene ou a Sara, né, que teria dispensado um soco inglês, um instrumento que também foi utilizado na agressão ao Edson Neres. Além dos golpes com soco inglês que ele recebeu, eles tinham os coturnos geralmente com biqueira de ferro, né, e foram as armas, né, que eles utilizaram para massacrar o Edson Neres. A colaboração da população foi importante, à medida que pessoas que estavam ali na praça, vendedores ambulantes, moradores de rua, se prontificaram a reconhecer e também a depor contra esses skinheads. E aí começou o trabalho. Juridicamente, como você vai definir quem matou? Porque homicídio ou qualquer delito tem que ser algo preciso, né? Você não pode ter algo aberto no ar que não dá precisão. Então, o trabalho, né, digamos assim, jurídico que foi feito foi tipificar a conduta como uma tentativa de homicídio que abrangeriam todos, né, e a formação de banda e quadrilha que manteriam todos presos, até se apurar, como foi apurado, né, a conduta daqueles skinheads que participaram naquele momento. O Edson era adestrador, tinha 3 casamentos anteriores, pelo que a gente se recorda, que na investigação de homicídio a gente tem que levantar a vítima, né, fazer um trabalho de vitimologia para saber qual a ligação entre vítima e autor, que geralmente no homicídio comum teria. Nos crimes de intolerância já muda um pouco essa visão, né? E esse trabalho feito em 2000 nos auxiliou bastante já no homicídio futuramente, quando teve o caso da Parada Gay, que foi a morte daquele francês, né, que foi morto também na saída, perto do Brad Ritz. Então, todo esse trabalho que foi feito ali de conhecer a cultura, saber qual é a identificação, né, ideológica de cada tribo desses grupos de intolerância, nos ajudou em outros crimes que foram esclarecidos. Especificamente, ali na Vieira de Carvalho, né, virou um point, como era o Aroche e aproximações ali, de encontro de homossexuais, que começou, como eu disse, no bar Caneca de Prata e depois se difundiu pela rua como um todo. É esse ambiente que estava o Edson e o Dario, que já estavam indo embora quando foram pegos de surpresa, né, de inopino, por esse grupo de skinheads. Eles já estavam indo em direção à Praça da República, provavelmente, pelo horário, acredito eu, provavelmente vai embora para casa. Inclusive, para a localização do Dario, né, até por motivos óbvios de proteção da própria vida dele, que ele chegou a ficar internado e tudo, né, poucos dias, se houve a necessidade de se dirigir, né, até onde eles residiam, ouvir familiar. O próprio Dario se apresentou no transcorrer da semana, inclusive. Quando isso chegou ao conhecimento, na época do delegado seccional, o Dr. Jorge Carlos Carrasco, que estava numa ronda aquela noite, ele determinou que o grupo, né, de policiais civis que estavam lá explicou mais ou menos o que tinha ocorrido, ouviram as testemunhas no primeiro momento, né, que saísse à rua para buscar, né, além daquilo, as informações, né, para se chegar à prisão dessas pessoas, ou identificação, como de fato foi feito, pela indumentária, né, própria dos carecas, que facilitou, né, e pelo pessoal conhecer o point onde eles ficavam, que era um grupo, né, que trabalhava praticamente em toda a área da seccional centro, né? Eles costumam se encontrar onde? Praça Roosevelt. Primeiro local que eles foram, não identificaram. Aí, com base na descrição das testemunhas, né, descrevendo que tinha homens, adolescentes e 2 mulheres. Foi que facilitou a abordagem deles num bar próximo ao Madame Satã e a detenção deles. Depois, outro passo foi o reconhecimento pessoal que foi feito pelas testemunhas, que não titubearam, né? É coisa rara e difícil de ocorrer, principalmente quando se trata de crime, de homicídio. Eles compareceram, reconheceram, né? O inquérito policial
foi registrado com o número 451 de 2000, se eu não estiver errado. E o reconhecimento pessoal, depois o reconhecimento fotográfico pelas pessoas que apareceram posteriormente, né? E que são provas que, na busca da verdade real, ajudou bastante a dar um primeiro basta nesse tipo de relação. Quando a pessoa que está na periferia ele vai sofrer um ato de homofobia, muitas vezes aqueles entes da comunidade, a comunidade protege aquele homossexual. Então você acaba tendo a proteção e sempre a própria comunidade pede para que ele não ande sozinho, existe uma orientação. Já ao contrário de quem está numa cidade, como você mora num lado mais social. A pessoa que se encontra mais na cidade, ele vai não encontra essa facilidade de ele ter a comunidade para protegê-lo. Então ele está andando pelas ruas dos jovens, ele pode estar numa rua de grande movimento, só que numa calada na noite, por ele estar sozinho, ele pode ser vitimado por esse grupo de extermínios que estejam andando, que pode ser os skinheads, carecas ABC, esses grupos de intolerância que vêm e para agredir gratuitamente sem motivo nenhum. A gente trabalha hoje no trabalho de investigação muito com câmeras, hoje que a gente fala que são as evidências eletrônicas, né? Naquela época nós não trabalhávamos com base em câmeras tanto de monitoramento particular como público, que na época não existiam muito. Naquele ano, no ano seguinte, que, se não me engano, começou a monitoração feita pela CT em grandes cruzamentos de São Paulo, mas naquela época ali não tinha nenhuma câmera que pudesse, se não fosse ação rápida, né, de ir nos points, né, onde os investigadores sabiam que eles frequentavam, e se fosse depender só dessa informação, ficaria difícil, que na época não tinha muita câmera de monitoramento. A polícia agiu de maneira muito rápida, né, e como deve agir em todo caso de crime, principalmente de homicídio, né. O fato ocorreu meia-noite, 5 horas da manhã já estavam, até menos, já estavam todos detidos. Então, a agilidade com que a polícia agiu, né? Tendo conhecimento dos locais onde esse pessoal frequentava e da vestimenta. E também a colaboração das testemunhas que foram presenciais foram fundamentais para ter um desfecho, né? O desfecho que teve o caso. Olha, é uma violência que eu não via no dia a dia, violência física, violência da sociedade urbana normal, homicídio que você não tem como prevenir, que surge de uma motivação fútil, torpe. Os crimes patrimoniais são próprios do meio urbano, né? E somente o desenvolvimento social que faz com que esse tipo de incidências caíssem, né? O que não era o caso ali no Brasil de 2000. Agora, esse tipo de violência, de intolerância, né, eu nunca tinha visto com tamanha violência, com tamanha selvageria, né? Um ódio pelo simples fato da pessoa ter uma escolha sexual. Quer dizer, coisa que a gente começa a analisar e ver que é absurda. Esse tipo de conduta, esse tipo de ação, né? Que não é lógico, não é natural. Um dos instrumentos que foram utilizados, um soco inglês. É um instrumento, né, uma arma branca, né, que ela é colocada na região da mão, né, e se socado, ele dobra não só a força do golpe, né, mas ele acaba destruindo a parte óssea, conforme os golpes que são dados na cabeça e no rosto. É uma arma branca que, por incrível que pareça, a gente se surpreende quando às vezes você abre a página da internet e você vê lá ela venda por R$55. Hoje, passados quase 15 anos dessa primeira agressão. Mas é bom deixar bem claro para a gente compreender que o skinhead, ele vai ter o soco inglês, ele vai ele vai pegar pau, corrente, o que tiver no caminho. Nesse momento, o Edson eles não tiveram chance de escapar. Foi uma coisa assim assustadora que aconteceu naquele momento. O amigo dele, Dário, conseguiu se retirar. O Edson já não. Aí foi espancado, levou até a morte e o falecimento por hemorragia. O acompanhamento que foi dado para ele, naquele momento, foi o primeiro caso de homofobia que você pode trazer uma notícia real naquela época. Nossa, foi dado todo o acompanhamento psicológico e da parte jurídica para a família, aonde o poder público local acompanhou, que foi uma coisa muito inovadora naquele momento, e de você trazer isso à tona, a verdade do que a homofobia faz. Foi o primeiro caso.
Foi o primeiro caso que chegou, acho que até para a polícia aqui de São Paulo, que eu me recordo, foi o primeiro caso de uma agressão pelo fato da pessoa ser homossexual. E o Edson Neres tinha duas características. Além do homossexual, ele aparentava ser uma pessoa mulata, mestiça, né? E também não é muito aceito por eles, né? Então, foi o primeiro caso. Exigiu o trabalho, né, de tentar identificá-los, o reconhecimento pessoal, porque passado o tempo, todos eles, passados 4, 5 meses, negavam ser carecas, negavam ser punks, ou melhor, ser skinheads. O que ajudou bastante, né, no preparo da prova foi, além dos depoimentos e do reconhecimento, a divulgação ajudou muito, porque outras pessoas que tinham sido agredidas pelo mesmo grupo compareceram na delegacia para depor. Aí está um trabalho positivo, né, da divulgação pela imprensa, não só pelo caso, mas outras pessoas que foram vítimas, né, dessas agressões compareceram. O trabalho da requisição pericial foi muito importante, porque foi tirada a foto dos 18, caracterizados como eles estavam. Foi tirada a preocupação de tirar fotografação deles também, das tatuagens que eles exibiam, né? E mesmo com o cabelo crescido, passado o tempo na cadeia, isso propiciou a mostrar a formação ideológica daquele grupo, né? E o cunho, né, de violência contra os grupos que eles pregavam como sendo os males do país. Isso daí foi primordial fazer, senão você praticamente não ia conseguir fazer uma amarração, né, daquilo que estava no papel com essa ideologia. Segundo a informação que nos chegou na delegacia, o Edson e o Dario estariam de mão dadas, né, o que despertou, né, quando eles chegaram próximo à República, a fúria desse grupo, que até então era em torno de 25, 30, né, carecas. Depois da agressão, que foi algo muito violento e muito rápido, né, a fotografação feita por local foi de uma poça hemática, ou seja, sangue, né? E as testemunhas que viram que ficaram indignadas com tamanha violência por uma rápida e violenta agressão, né? Sem motivo nenhum que justificasse. E mesmo que tivesse, dentro do mundo civilizado, qualquer situação dessa, não impediria ninguém agredir uma pessoa até a morte, ou assumir o risco de fazê-lo. Olha, a homofobia, ela faz parte de critério de crença pessoal, de respeito, de não compreensão, de não entendimento do outro. Então, a homofobia, ela não é um fenômeno isolado. A pessoa que é homofóbica, ela é preconceituosa em relação a outros critérios e a outras pessoas, não só a homossexualidade. O homofóbico, ele usa de critérios de argumentação de ódio contra um grupo específico. Você vai ver que na vida desse indivíduo, ele reage e age dessa maneira contra a maioria da sociedade, não só contra um grupo homo. Hoje os ataques de homofobia, eles têm muito aquele requinte de crueldade. É uma maneira assim que você pode perguntar como que esses assassinatos ocorrem. Muitas vezes os gays que são encontrados, eles são, muitas vezes, ou se estiverem andando pelas ruas, são atingidos por grupos de pessoas, e esse grupo acabam pegando, jogando com pau, ferro, eles estiverem no caminho e acabam agredindo fisicamente e gerando muitas vezes a morte. Isso no caso quando estiver andando em ambientes públicos, ruas. E quando ele mora sozinho, na maioria dos casos, são amarradas suas mãos, amarrados os pés e acabam fazendo crimes intolerantes que você fica querendo uma explicação exata ao ponto que pode chegar à intolerância contra uma pessoa que tem simplesmente amar uma pessoa do mesmo sexo. Mesmo sabendo da opção sexual deles, eles não tiveram que ajudar, salvo depor, para tecer uma linha de conduta deles, a vitimologia, se eles tinham algum entreveiro com alguém, se eles eram usuários, se eles não eram, coisas que a gente pergunta geralmente para tentar fazer um vínculo naquele momento entre autor e vítima, né? O único vínculo que tinha era a opção sexual deles, que era o motivo de ódio dos skinheads. Nada mais. Não se conheciam, nunca se viram,
né? Simplesmente tiveram o infortúnio de estar passando no local onde esse pessoal estava se deslocando, né, para o balada deles, né? O estupro que você pode colocar nessa hora não é o estupro comum. Quando ele vai pegar a homofobia, nessa hora ele amarra as mãos da vítima, como um caso que aconteceu recentemente no estado de São Paulo, de um rapaz que amarraram as duas mãos, a perna direita dele, introduziram um cabo de vassoura na parte, mas eles acabam estuprando a pessoa com outros objetos e acabam asfixiando a pessoa com meia ou papel na parte da boca para você. É um requinte, segue um ritual, parece que segue um ritual de crueldade nos atos de homofobia. No momento que eu sou radical contra um grupo e esse grupo ganha força, ganha respeito, ganha legitimidade, hoje é reconhecido a relação homoafetiva. Antigamente não era. Antigamente havia um preconceito geral da sociedade. Agora uma tolerância, há uma permissão, inclusive, legal para esse tipo de relacionamento. Então, à medida que eu tenho um preconceito, que eu tenho uma radicalidade e que eu começo a perder espaço e a sociedade começa a aderir contra aquilo que eu tenho ódio, eu vou agir com mais violência. Eu tento ter uma reação mais violenta porque aquele grupo que não tinha um suporte social, não tinha um apoio social, agora tem. Então, aquele grupo deixa de ser marginalizado. Então, assim, enquanto esse grupo é marginalizado, o meu ódio é suficiente. No momento que esse grupo consegue ser percebido não como um grupo marginal, mas como um grupo que merece respeito, então a minha ira pode provocar um revanchismo que justifique o aumento dessa agressão contra esse tipo de grupo. Você acaba trazendo uma realidade de criminalizar a homofobia. E também você trazendo nesse lado que você coloca a grande presença e o cuidado que o homossexual tem que ter, que muitas vezes é aquele de isso nunca vai acontecer comigo. É que nem a gente sempre comenta, você pode ser a próxima vítima de homofobia amanhã. A homofobia, ela não tem cara, ela não tem cor, ela não tem um perfil para se descrever o agressor. E hoje um tema muito falado, está sendo bem colocado, é a transfobia também. Porque as próprias meninas, os homens trans, as travestis, as mulheres transexuais sofrem esse conceito que não cai no quesito de homofobia. Então você coloca a homotransfobia como um termo de trabalho que está sendo bem trabalhado hoje em dia. Porque ainda não se tem a visão do que cada um sofre. O perfil, não dá para se descrever. Será um perfil do agressor. Existe perfil, sim, de grupos de extermínios. Esses grupos temos que tomar muito cuidado. Homofobia é uma intolerância contra a pessoa com pessoas que têm um relacionamento do mesmo sexo. Vamos supor que você tenha um casal de homens, um casal de mulheres, aí você tem a pessoa que não aceita, ele vai para uma agressão física, chegando até querer matar. A intolerância que vem da própria pessoa quando você fala que é homofobia. Então é um caso muito sério quando você tem também hoje a transfobia, que são pessoas que têm uma intolerância contra as travestis e transexuais e acabam gerando vários assassinatos hoje no nosso país. O fato, né, a gente tem que fazer uma regressão para o dia 5, o período da tarde. Esse grupo de skinheads, né, de uma das facções, né, dos skinheads aqui em São Paulo, Carecas do ABC, Carecas do Brasil, tem um grupo mais radical e mais fechado que é o White Powers, né? Estavam criando problemas naquela região, justamente naquela região da Galeria do Rock, a região da Praça Roosevelt, onde se junta muito punk. A ideologia punk embora saída do mesmo berço, skinheads e punks se detestam, né? Cada um tem um comportamento perante a sociedade, um posicionamento político. E à tarde já tinha dado umas pequenas escaramuças entre esses grupos, né? Principalmente os Carecas do ABC, e um grupo de heavy metal, né, dos metaleiros que se dirigiam para a Galeria do Rock. Até então, prova contrária, até 2000, a convivência era pacífica, pelo menos se toleravam, né? E à tarde começou a ter essas pequenas escaramuças. E culminou a noite com a agressão, né, e a morte do Edson Neres e quase, né, a agressão e provavelmente a morte do Dario, que conseguiu correr
e se desvencilhar daquela massa de skinheads, né, de carecas que estavam ali. Não existe um padrão específico de personalidade para o indivíduo preconceituoso, para o indivíduo homofóbico. Alguns podem argumentar, é um indivíduo doente, é um indivíduo com transtorno da personalidade, é um psicopata. Eu não acredito nisso. A radicalidade, a não compreensão e não se colocar no lugar do outro e olhar o outro como perigo é da espécie humana. Todos nós temos determinado grau. Nesses indivíduos, o grau é mais elevado. Foi feita uma pesquisa recentemente que 67% dos agressores são conhecidos da vítima. Então, isso é muito importante deixar que são conhecidos. Essa agressão, muitas vezes, vem pela própria família, mas, por outro lado, tem a família que, quando sabe que aquele seu familiar ele é homossexual, que quer protegê-lo, também proteger da violência que ocorre. Mas também ele pode vir de todas as formas, um fato bem dado que são conhecidos. Os carecas do ABC, assim como os grupos punks, né, que são ligados ao anarquismo, ou seja, a extrema esquerda, né, o anarquismo, quando a gente conhece, não tem a ideologia deles é uma ideologia de esquerda, mas totalmente anti o Estado. Os carecas já têm um outro compromisso. Qual? Os carecas, eles são de extrema direita, são muito influenciados pelos escritos, né, de Plínio Salgado, que praticamente foi quem criou os integralistas, né, o movimento integralista aqui no Brasil. Os carecas, que diferenciam os carecas do punk, né? Os carecas, na realidade, são pessoas que saem também do seio da população mais pobre, né? Ao contrário dos white heads, né? A white powers, que são pessoas que vêm de uma elite, né? Os carecas não, os carecas vêm de pai operário. Eles também, por incrível que pareça, quando eles têm esse ódio ao nordestino, o que a gente percebe é que nesse grupo que atacou o Edson Neres, tinham pessoas que eram mulatos, tinham pessoas de filhos de nordestinos, né, que foram praticamente fisgados por essa ideologia. Eles realmente eram contra, achavam que muitos dos nordestinos que estavam aqui, muitos dos negros, dos homossexuais, seria o câncer do país, por isso o país não se desenvolveu contento. Quer dizer, uma visão tortuosa, né, dos males sociais que atacam o país, né? Há dados de estudos europeus também dos neonazistas. Desde o nazismo, os neonazistas têm preconceito, né, com parte do grupo que não pertence à realidade ou à crença ideológica deles. No Brasil, sabemos que há grupos com esse tipo de pensamento, com esse tipo de radicalidade ideológica. Várias sociedades têm grupos radicais. Então, no Brasil, nós temos, principalmente frente aos grupos de homossexuais, uma radicalidade muito grande, visto os números enormes e o aumento de crimes em relação a esse tipo de grupo. Coturno, né, uma roupa bem militar, calça jeans presa por suspensórios, tatuagens, uma preocupação para mostrar um corpo sadio, ou seja, bem aquela coisa tipo SS, o cara musculoso, que faz artes marciais, que pensa em casar, pensa em cultuar não só o corpo, mas eles cultuam uma vida de trabalho e que, às vezes, acaba cooptando muita gente desse meio. Os white power já modificam um pouco esse grupo, eles não usam mais esse tipo de traje, porque é um cara totalmente escamoteado da sociedade. Por ele ser muito mais radical, muito mais violento em alguns casos, eles acabam usando roupas como qualquer cidadão normal. O que funciona bastante, a gente percebe nas redes sociais. A época Orkut, hoje Facebook, com manifestações racistas e pregando a ideologia que é muito mais fácil de disseminar pelas redes, né? É o princípio da gangue, são grupos ideológicos. Então, é bem colocado que eles não agem sós, senão não seria um grupo, seria uma ideologia pré-formada. Também, historicamente, esse tipo de ação preconceituosa é feito em grupo. Então, você não vai ver um skinhead ou um indivíduo que defenda uma causa, seja contra um padrão de gênero ou religioso, agindo sozinho. Eles vão agir em grupos. Então, eles primeiro se identificam com o grupo, isso dá força, porque normalmente são covardes, então isso dá força, e essa força faz com que eles ajam contra pessoas mais fracas.
Então, normalmente são 5, 6, 7, 8 agindo contra 1, 2. Você vê que realmente é o desejo de dizimar, destruir, excluir o outro. O perfil do agredido muitas vezes acaba sendo os gays afeminados, que acabam sendo muito mais frágeis, presas fáceis para a sociedade, como vários agressores acabam colocando, é o primeiro perfil. Mas, por outro lado, também tem os casais de gays que se colocam presentes e acabam sendo agredidos gratuitamente, mesmo não sendo aquele perfil do gay afeminado. Mas nós temos um perfil também dos homens trans também que são agredidos fisicamente e também das mulheres lésbicas que hoje sofrem muito também o estupro corretivo. Então nós temos que trabalhar muito bem que cada um tem o perfil da sua agressividade que sofremos a população LGBT. As travestis ainda sofrem muito pela perseguição, que elas acabam sendo, não pertencendo ao mercado de trabalho e são agredidas também. Então, cada suporte, cada letra, cada identidade, cada orientação sexual tem que ter um cuidado de identidade, de qualificação, de andamento para a sociedade e você introduzir na sociedade. Se a gente pensar nos últimos 2, 3 mil anos, principalmente na Idade Média, as guerras religiosas, a gente vê hoje em dia, mês passado, situações de discriminação religiosa. Em outros países, de um grupo matar o outro por causa de uma condição ou muçulmana ou cristã. Então, eu acho que a discussão do preconceito contra homossexuais é uma coisa que não vai ser extinta agora. Ainda vai haver a necessidade de muita discussão. Eu acho que o caminho é muito longo, porque o preconceito ele é do ser humano. O preconceito é do diferente, do outro pensar diferente. E todas as gerações daqui para frente vão pensar diferente. Eu acho que as leis serão aprimoradas, mas o preconceito dificilmente será extinto. Pode diminuir, a discussão pode aumentar, mas extinguir o preconceito na nossa espécie, eu acho prematuro pensar que isso possa acontecer. Assim, hoje se passaram 15 anos, a dor assim continua a mesma, porque às vezes a minha mãe vai em casa e eu vejo nos olhinhos dela aquela saudade, né? A gente começa falando, vendo fotos, ela sorri, daí a pouco ela acaba chorando, a gente acaba chorando com ela. A revolta ainda é muito grande, está muito acesa. Cada vez que a gente ouve falar de um crime de homofobia, a gente fica indignado, porque isso acontece perto da gente, do lado da gente, né? O preconceito está muito, sabe? Uma coisa que está invadindo as famílias, as escolas, os lares, em todo lugar. Eu acho que a minha mãe ficou com sequelas, né? O meu irmão caçula ficou com sequelas. Eu fiquei. A minha filha, o meu filho, que era uma adolescente, ficou com sequelas disso. E eu acho que todo mundo que passa por isso fica. Hoje, o nosso trabalho que a gente procuramos fazer é pegar os casos que tem de homofobia. Quando você pega um caso de uma família que tem aquele caso do menino ou que está desaparecido, ou o caso do rapaz que foi assassinado, o primeiro momento é ouvir o lado familiar. Procurar saber o ambiente, ouvir todo o contexto histórico em primeiro momento. No segundo momento, é dar o suporte para a pessoa, para a família que sofreu perda de uma pessoa por um ato de homofobia e fazer o acompanhamento de como estão os dados criminais perante a lei. E também tem o caso da pessoa que escapa de um ato de homofobia. Aquele que conseguiu o sobrevivente, a gente consegue acompanhar o caso. Esse é um caso muito mais delicado, que você tem que resgatar a pessoa, a cidadania que ele tem direito, os direitos humanos que ele tem que valorizar como pessoa. Aí nós fornecemos o primeiro passo, diálogo também, acompanhamento familiar, depois acompanhamento psicológico para introduzi-lo na sociedade. Para você compreender, os dois casos, eles têm uma semelhança não muito idênticas. Porque no primeiro caso, onde a família pega aquele homossexual que foi assassinado pelo caso de homofobia, em muitos casos a família não quer reconhecer que ele seja por crime de homofobia, quer desconhecer,
e não aceita. E aí, muitas vezes, o movimento tem que fazer as pessoas, a nossa instituição, o movimento tem que acompanhar o caso, nesse momento. Naquele outro momento, daquele jovem que sofreu o ato de homofobia, você tem que introduzi-lo de novo à sociedade, porque ele tem um medo de se conter e andar em ambientes comerciais novamente. Aí é difícil. A gente perdoa, mas não esquece. E diz que quando a gente perdoa, tem que esquecer. Então, eu acho que o perdão, se não é feita justiça, eu acho que eu não desejo o mal para eles. Não desejo nenhum mal. Eu quero que eles vivam, né? Que eles tenham filhos, netos, né? Não desejo mal para os filhos nem para os netos deles, porque aí eu estaria desejando uma vingança, né? E eu queria justiça. Cada vítima vai reagir de uma maneira específica. Cada pessoa absorve a dor de uma maneira muito própria. Para aquelas que começarem a ter um grau de sofrimento que prejudique o andamento do dia a dia, é recomendado, sim, procurar um tratamento psicológico. Caso necessário, aqueles que tiverem um quadro depressivo, procurar um acompanhamento psiquiátrico. É importante isso. E falar sobre isso. É importante falar. Então, há grupos de apoio, há grupos de ajuda para vítimas, há centros especializados em São Paulo que podem estar colaborando com essas vítimas. Primeiro, a vítima tem que entender que foi um fato ocasional. Tem pessoas que são vítimas, que se julgam vítimas para o resto da vida. Então, o primeiro trabalho, elas entenderem que essa crença de ser uma vítima eterna não é correta. Ela foi uma vítima ocasional. Independente do grau de sofrimento, ela tem que entender que qualquer pessoa pode passar por isso, e que ela passou, e que ela sobreviveu a isso. E tem que valorizar essa sobrevivência e continuar vivendo de forma tranquila e digna. Mas uma das coisas que a gente não deixou de amar ele está presente na nossa vida, assim. As coisas boas que ele fez jamais... Eu nunca ouvi falar em coisas más que ele fez, mas as coisas boas que ele fez jamais serão esquecidas. E eu acho que o maior prazer dele seria pegar uma das sobrinhas, né? Ele seria tio-avô, né? Agora. E eu acho que ele seria uma grande alegria para a minha família nesse momento. Em todos os momentos da nossa vida, nós não vamos esquecer. Podia ser ele, podia ser eu. Acho que a gente é uma família humilde, mas a gente tem muito amor um pelo outro, né? E ele estaria, se fosse com um amigo dele, ele estaria lutando, pedindo justiça também.